a pouco a gente chama vocês. Amém? Boa noite, gente. Vocês estão bem? Aleluia. Estou muito honrada de estar fazendo o encerramento nessa noite. Eu fui tão abençoada, né, com o pastor Júnior, que já não está mais entre nós, né? Ele teve que viajar hoje. Com a vida de Lucinha, que nos abençoou tanto, com a vida do pastor Cícero nessa noite. Quantos foram abençoados? Glória a Deus. Eu estou muito feliz e muito honrada. Queria de antemão agradecer, né, pela honra, pelo privilégio de estar aqui. Eu quero mandar saudações, te dar, né, as saudações, né, do nosso pastor Tiago Borba, lá da sede em Campina Grande. Ele mandou um abraço para vocês. E hoje também eu troquei mensagens com o pastor Scott Webb. Ele disse que está com muita saudade, né? Mandou um abraço para vocês, um abraço para a Lucinha, para o pastor Cícero também. Então, eu estou aqui só como uma mensageira, amém? Glória a Deus, aleluia. Bom, eu tenho da parte de Deus uma palavra para a sua vida nessa noite. Eu acredito que dentro dessa proposta mesmo, né, de Aviva 21, eu sei que Deus tem chacoalhado você em vários aspectos, trazido uma palavra de Deus para a tua vida, e eu quero ousar nessa noite a seguir a direção do Espírito Santo para esse momento, amém? Queria cumprimentar também todos os ministros, pastores, auxiliares que estão aqui, tantos homens e mulheres de Deus que fazem a obra, que já estão fazendo a obra há mais tempo do que eu também. Quero honrar cada um de vocês e elogiar o seu comprometimento, a sua fidelidade, lealdade ao Senhor com essa obra e o aumento de Deus, né, alcançando, né, a vida, o ministério, a igreja também de vocês. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8. Vamos ousar a seguir com aquilo que Deus, pela direção do seu Espírito, colocou no meu coração para essa noite. Romanos, capítulo 8. No versículo 4, Romanos 8, 4, diz assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga, eu não ando segundo a carne, eu ando segundo o Espírito. Agora, deixa eu só trazer para você, não é uma versão diferente, é a versão ampliada da Bíblia. É uma versão que não tem em português, mas eu tomei a liberdade de traduzir alguns textos nessa noite que a gente vai ler, para te trazer um melhor entendimento da amplificada, né? A amplificada faz isso, ela amplia o significado das palavras. E esse mesmo versículo, versículo 4, diz assim, na amplificada: para que a justa exigência da lei seja totalmente cumprida em nós, que vivemos e nos movemos, não nos caminhos da carne, mas nos caminhos do Espírito. Nossas vidas governadas não pelos padrões e pelas exigências da carne, mas controlados pelo Espírito. Amém? E aí eu queria que você pulasse para o versículo 9. Versículo 9, eu vou ler também na versão ampliada, se você me permitir fazer isso. E diz assim o versículo 9: vós, porém, não viveis a vida da carne, vós viveis a vida do Espírito. Se o Espírito de Deus habita em vós, ele vos direciona e vos controla. O Espírito de Deus habita em você. A Bíblia diz que porque ele habita em você, ele deve estar te direcionando e ele também deve estar te controlando. Agora, pula para mim para o versículo 11. Versículo 11, mesmo capítulo, Romanos capítulo 8, versículo 11 agora, diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia. Versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis.
Amém? Então, em outras palavras, né, o que o apóstolo Paulo está dizendo, mediante a todos esses versículos que nós lemos, é que temos uma dívida para com Deus. Alô? Amém? Nós temos uma dívida para com Deus. E qual dívida é essa? De não andarmos mais segundo a carne. De andarmos segundo o Espírito. Nós temos uma dívida de vivermos segundo o Espírito. Por quê? Porque tudo já foi providenciado para que vivêssemos essa vida. Não é algo que Deus está exigindo de nós, que é injustamente ou que é humanamente falando impossível, porque humanamente é impossível. Mas a Bíblia diz que Ele, o Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, Ele habita em nós. Aleluia. E porque o Espírito de Deus, que ressuscitou a Jesus dos mortos, habita em nós, nós temos plena capacidade, plena habilidade, total eficácia de vivermos e andarmos e nos movermos nos caminhos do Espírito. Aleluia. Na sexta-feira eu falei para você que nós temos o direito legal de nos movermos no Espírito Santo. Nós temos o direito legal, não para nossa ou pelo nosso próprio mérito, não pela nossa própria habilidade ou pelo nosso próprio intelecto, mas nós temos esse direito legal porque Jesus garantiu isso para mim e para você na cruz. Aleluia. Então repita comigo, diga assim: eu sou um especialista nas coisas do Espírito. Amém? Você é um ser espiritual, você foi gerado pela palavra incorruptível, que é a palavra de Deus, você é do DNA de Deus, e você como um filho de Deus, não pode viver de uma forma mais normal. Isso era para a sua velha natureza, mas você agora está em Cristo, e porque você está em Cristo, existe um cenário disponível para você não só andar nas coisas do Espírito, mas também entender as coisas do Espírito. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios, no capítulo 4. Estamos construindo algo nessa noite. Eu gosto de lançar alguns fundamentos. Inicialmente, Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, versículo 20. Diz assim: filho meu. Oh, aleluia. Glória a Deus, vocês estão bem treinados. Filho meu. Glória. Diz assim: atenta para as minhas palavras. A minha voz inclina o teu ouvido. Então veja que a palavra de Deus está nos instruindo e dizendo: olha, atenta para as minhas palavras. Deus nos dizendo: atenta para as minhas palavras, inclina o seu ouvido para a minha voz. E quando eu comecei a estudar essa palavra atentar aqui no original do hebraico, eu descobri que o atentar aqui no hebraico é aquele movimento, né, que aquele seu cão ou seu gato, o seu animal de estimação, faz quando você começa a falar com ele. Você já percebeu que o seu cachorro que está lá, né, deitado do seu lado, quando você está conversando com um adulto, ele está na boa, mas quando você começa a falar com ele, você muda a entonação da sua voz, tanto para o seu gato ou para o seu cachorro, e ele faz isso com o ouvidinho dele. Já perceberam isso? Quem tem gatos, quem tem animais aqui em casa vão saber do que eu estou falando. Se você não tem, você precisa ter um, para entender o exemplo que eu estou dando. Amém? Mas veja, quando você começa a falar com aquele animal que é seu, com aquele bichinho de estimação, e aqui eu não estou querendo dizer que você é bichinho de estimação de Deus, amém? Só estou querendo te dizer que a palavra grega para atenta é essa mesma que é usada para os ouvidos se atentarem.
Então, ele está lá numa boa, mas no momento que você começa a falar com ele, você não precisa chamar o nome do seu animal, mas a sua entonação de voz muda, e ele deitado, às vezes ele nem se mexe, mas o ouvidinho dele, está falando comigo. Amém? Então, quando aqui, nesse versículo em Provérbios, a Bíblia diz de você atentar para as palavras de Deus, é nesse sentido. É de você estar tão sensível a Deus, tão sensível à palavra dele, que quando ele começar a falar com você, o seu ouvido tem que dar aquela esticada. Aleluia. Amém? Desenvolver esta sensibilidade. Para quê? Para que quando ele falar conosco, para que quando ele falar e colocar as suas palavras em nós, nós aceitemos e nós absorvemos aquilo sem nenhum tipo de impedimento. Então a Bíblia diz, olha, atenta para as minhas palavras, ele diz, inclina os teus ouvidos para a minha voz. Se a instrução da palavra de Deus diz que você tem que inclinar para ouvir a voz de Deus, amém? Significa que existe um esforço da sua parte que tem que ser feito. Porque existem muitas vozes que nesse momento estão falando contigo, tentando distrair você, tentando chamar a tua atenção para outras coisas. Mas o inclinar o teu ouvido é uma ação que é você que tem que fazer. Aleluia. Quando você está falando com alguém, tem um barulho ao redor, você pergunta, o que foi? Fala de novo. E hoje em dia é assim com essas máscaras, a pessoa fala, você não entende nada. Eu estava na igreja de pastor Janduí e Eliane, né? Estava na ponta, eu estava lá do outro lado, umas 5 cadeiras depois, ou 4, e ela olhando para mim, falando, eu... Com a máscara, eu falei, irmã, a máscara, não dá para saber. Tira a máscara para eu ouvir. Na verdade, não dava nem para ouvir, eu tive que ler os lábios. Entende? Essa distração que existe ao nosso redor, Deus sabia que haveria distrações, e a instrução da parte de Deus para a tua vida e para a minha é, inclina o teu ouvido. Ou seja, é uma ação que você tem que fazer, é um esforço que você tem que fazer. Não que Deus, querido, é difícil de entender, mas você tem que fazer um esforço na sua carne, você tem que colocar um esforço na tua alma, nas suas emoções, no seu intelecto, alinhar as suas emoções com a palavra de Deus, para que você então possa estar inclinado ouvindo a voz dele. Amém? Deixa eu te dizer, esses são dias em que nós precisamos desenvolver sensibilidade maior para ouvir o Espírito Santo. Aleluia. Estamos vivendo dias, queridos, que se você errar em ouvir a voz de Deus, pode ser fatal para a tua vida, pode ser fatal para o teu ministério, pode ser um passo que você vai dar em falso, onde Deus não está envolvido com aquilo. Então é preciso desenvolver sensibilidade ainda mais ainda esforço que você deve colocar em entender e ouvir a voz de Deus para a tua vida. Aleluia. Abra lá em Salmos 123, por favor, Salmos, aleluia, 123, versículo 1, Salmos 123, versículo 1, diz assim, para ti, que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos das servas para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Amém? Veja o que o salmista ele diz, olha, para ti que habita nos céus, levanta os meus olhos. Obviamente nós sabemos, debaixo da realidade do Novo Testamento, que nós não procuramos Deus de forma exterior. Amém, gente? Nós não procuramos Deus que está lá só no céu. Sim, Ele está no céu. Sim, Ele habita nos céus. Mas esse mesmo Deus que tem o seu trono exaltado no céu, Ele também mora dentro de nós. A
através da presença do Espírito Santo. Mas veja que a ação do salmista aqui é de levantar os olhos, ou seja, é de estar direcionado, colocando a atenção dele direcionada para onde Deus está, de acordo com o entendimento que ele tinha onde Deus estava, de acordo com a realidade dele onde estava. Mas se fosse nos dias de hoje, eu iria dizer para você: ei, levanta os seus olhos para dentro. Amém? Porque o direcionamento que eu e você hoje temos, debaixo da nova aliança, queridos, é o Espírito Santo nos guiando de dentro para fora. Aleluia, nós falamos isso aqui na sexta-feira. A sua resposta não está aqui do lado exterior. Todas as respostas que você precisou um dia na tua vida, que está precisando atualmente, que ainda vai precisar, a resposta não está aqui do lado de fora, ela está aí dentro. Você carrega a resposta para a sua vida e para a vida de pessoas. Você é um solucionador de problemas para a sua própria vida e para a vida de pessoas. Mas perceba, ele diz, olha, como os servos, os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor. Ou como os olhos das servas estão atentas às mãos da sua senhora, assim nossos olhos estão atentos ao Senhor. Aleluia. Você já viu aqueles banquetes de antigamente, aqueles reis, rainhas, davam os banquetes e eles gesticulavam, e às vezes eles só faziam assim, e estava lá o servo, sim senhor, sim senhora, o que a senhora deseja. Queridos, é dessa forma que nós temos que estar, olhando atentamente para o Senhor, de tal forma que quando ele só mover a mão, quando ele só mover os olhos, você sabe onde Deus quer que você esteja, em que lugar que ele esteja, que você deve estar, com quem você deve estar. Quantos sabem, existe da parte de Deus, amados, disposição de desenvolver um relacionamento íntimo com a tua vida, de tal forma que você é guiado por ele em todo o caminho, em todo o trajeto da tua vida. Porque Deus não está brincando de esconde-esconde contigo. Amém? Aleluia. Deus não colocou você aqui e disse agora se vira. Não, Ele nos deu ajuda. O Espírito Santo foi nos dado. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos. O mesmo poder que foi usado para ressuscitar a Jesus habita dentro de você. Oh, aleluia. Eu gosto de dizer, o poder da ressurreição habita dentro de você. Você não pode ser normal. Você não pode andar de forma normal. Você não pode andar segundo a carne, querido. Deus tem, nós temos uma grande dívida para com Deus. E essa dívida é andar no Espírito. Não fizemos nada por isso. Não precisamos pagar nenhum preço por isso. A não ser o de obedecer ao Senhor, a não ser de nos atentarmos para a voz dEle, de inclinarmos o nosso ouvido para a voz dEle, nos atentarmos para as suas palavras. Então os nossos olhos precisam estar atentos para o Senhor. Abra a tua Bíblia em 1 Crônicas. 1 Crônicas, no capítulo 12. Aleluia. 1 Crônicas, no capítulo 12, eu quero te colocar a par do que estava acontecendo aqui nessa época. Israel estava vivendo dias decisivos, diga decisivos, amém? Era tempo de transição que Israel estava vivendo. Havia uma transição acontecendo naquele período, do reinado de Saul para o reinado de Davi. E olha só o que diz 1 Coríntios 12, versículo 32. 1 Crônicas, obrigada. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, diz assim: dos filhos de Isacar, destros na ciência e nos tempos, na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Amém? No versículo 11, diz que eles vieram, da tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi.
Então, era um tempo de transição. Tem uma outra versão da Bíblia que diz assim, que eles, os filhos de Isacar, eles tinham entendimento dos tempos e sabiam o que Israel devia fazer. E deixa eu te dizer, querido, nós estamos vivendo em um tempo de transição. Amém? Estamos vivendo um tempo de transição. Pode ser que você reconheça isso ou não, mas existe algo no reino do Espírito trocando de capa. Existe algo se movendo no reino do Espírito e nós estamos vivendo um tempo de transição. Aleluia. E a Bíblia fala que os filhos de Isacar, eles tinham entendimento do tempo em que eles estavam vivendo. Eles tinham entendimento da estação em que eles se encontravam. E eles sabiam exatamente o que Israel precisava fazer naquele momento. Agora deixa eu te dizer, eram homens que não tinham o Espírito Santo dentro, como eu e você temos. Amém? Eram homens que eram da velha aliança, de uma aliança inferior à nossa. E eles eram aptos, eles eram capacitados, entendidos a respeito dos tempos e das estações. E eu quero te dizer nessa noite, querido, diante da transição que nós estamos vivendo, existe da parte de Deus direcionamento para a tua vida, para você discernir bem o tempo, para você entender qual é a estação que você está vivendo, para você saber que estamos sim vivendo tempos decisivos e tempos de transição. E sabe uma coisa, você não precisa ficar perdido numa transição. Aleluia. Como ministra do Evangelho, eu posso testemunhar que no ano de 2020, o diabo aproveitou a situação da pandemia para desconectar algumas pessoas da sua igreja local, do homem e da mulher de Deus, aonde Deus plantou você. Mas eu estou aqui para te anunciar uma coisa, querido. Abra o teu olho, porque esse tempo de transição está acontecendo sobre a tua vida. E você precisa ser tão sensível, você precisa desenvolver essa sensibilidade e não ser perdido ao ficar na beira do caminho com as transições que estão acontecendo. Aleluia. Amém? Muitos se desconectaram da sua igreja local. Muitos se desconectaram da fonte onde Deus usava para alimentar você, para suprir você espiritualmente. Não seja tolo, querido. Entenda o tempo que você está vivendo. Entenda a estação que você está vivendo. E quanto mais o diabo apertar para te desconectar, mais você acirra o pé e diga: daqui eu não saio. Porque existe uma bênção da parte de Deus quando você está conectado a uma visão, a um homem de Deus, a uma mulher de Deus, querido. Eu costumo dizer, não deixe pessoas desconectadas desconectar você. Vou repetir, não deixe pessoas desconectadas desconectar você do seu plano, do seu propósito, da vontade de Deus para a tua vida. Aleluia. Como o pastor Cícero falou, não deixe pessoas ofenderem você com a ofensa delas. Aleluia. Amém. Eu não sou de forma nenhuma, não tenho unção nenhuma pastoral sobre a minha vida, mas de vez em quando eu me vejo pastoreando algumas pessoas. E eu senti falta de um irmão lá na minha igreja, a minha igreja local, na sede, Campina Grande. E eu chamei esse casal, ele e a esposa, vamos tomar um café lá em casa. Agora os cafés na minha casa estão virando sessão pastoral, né? Meu Deus do céu, eu tive tanto café pastoral, tanto café na minha casa em dezembro, que eu falei, eu preciso de férias. E olha que só foi um mêsinho, eu não sei como é que os pastores aguentam, né? Mas é a graça, não é? E eu cheguei para ele e falei, olha, eu não tenho notado você nos cultos da igreja. Eu sei que estamos em pandemia, mas se você não pode vir à igreja na pandemia, também não deveria ir para a praia na pandemia. E eu percebi que você tem tirado uns domingos de folga, tem postado
coisas na internet, você está em João Pessoa, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nada errado ir para a praia, querida. Eu gosto de praia, fui para Maceió, fiz umas coisas bacanas lá. Nada contra, nada errado. Amém? Mas se você diz, eu não vou à igreja por causa de pandemia, mas eu te vejo surfando na praia, tem alguma coisa errada. Então eu esperei o irmão, esperei a irmã na igreja, eles não vieram, eu falei, bom, alguma coisa está aí, vamos chamar. Chamei o casal, vamos sentar, vamos tomar um café, e aí? O que está acontecendo? Eu sei que você tem cuidado, você está se resguardando da pandemia, mas eu sei que você saiu de férias, eu sei que você foi passear, foi fazer outras coisas e não sei o quê. Aí ele veio me contar e disse, porque o irmão fulano de tal me contou que fulano de tal fez isso com ele, e eu não achei certo. Eu falei, peraí, deixa só eu entender isso aqui. Você está querendo me dizer que você está ofendido com a ofensa do irmão? O que a igreja fez? O que alguém na igreja... Não fizeram nada comigo, mas fizeram com ele. Eu falei, vem cá, Deus te chamou por acaso? Deus te chamou por acaso para ficar ofendido com a ofensa do outro? Amém, queridos? Eu falei, olha, deixa eu te dizer, expliquei para ele a percepção que eu estava tendo, que eu estou te dizendo agora, que o diabo está usando e usou essa questão da pandemia para desconectar uns desconectados. E aí os desconectados agora querem desconectar você que está conectado. Amém. Isso não é de Deus para a tua vida, querido. Aleluia. Então, não deixe que essas coisas afaste você do teu plano, do teu propósito em Deus, amados. Aleluia. Não deixe que as circunstâncias, que a transição, não é? Tivemos uma transição. E aí, nessa transição, algumas pessoas ficaram do lado de fora. Meu amigo, se Deus está fazendo transições no seu meio, se coloque dentro e fale, ei, daqui eu não saio. Aleluia. Amém? É você que faz o esforço para se manter conectado. É você que faz o esforço para se manter conectado. E o diabo vai usar coisas, vai usar pessoas, vai usar circunstâncias para te desconectar? Vai. Mas você precisa ser como os filhos de Isacar, que tinham entendimento dos tempos em que eles estavam vivendo. Aleluia. E sabia exatamente o que era preciso fazer. Deixa eu te dizer, queridos, algumas estratégias que Deus vai começar a te dar para esse ano, era algo que em 2020 não podia funcionar, em 2019 não era nem possível, mas fique aberto para direcionamentos da parte de Deus. Aleluia. Ele quer alcançar a tua vida. Ele quer alcançar a tua família. E você não pode ficar desconectado com aquilo que Deus está promovendo, com aquilo que Deus está fazendo. Aleluia. Abra a tua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 2 agora para mim. Ezequiel, capítulo 2. Oh, aleluia. Ezequiel, capítulo 2. Diga comigo, eu vou desenvolver sensibilidade em tempos de transição. Aleluia. Ezequiel capítulo 2. Olha só o que diz o versículo 1. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé e falarei contigo. Amém? O que é isso? Deus demandando uma ação daquele profeta para que a palavra, para que a profecia pudesse fluir. Sabe, existe uma ação que é nossa, querido, que deve ser feita da nossa parte. Aí você pode me dizer, mas Deus poderia falar com ele sentado? Poderia. Deus poderia falar com ele deitado e dormindo? Poderia. Mas a demanda de Deus, a instrução de Deus para ele foi, põe-te em pé que eu vou falar com você. Aleluia. E eu tenho que estar tão sensível a esse tempo de transição, que quando Deus me falar para ficar de pé, eu não vou perguntar por quê.
Para quê? Que horas? É agora ou é depois? Não, se o Senhor te der uma instrução, põe-te de pé e eu vou falar com você. Opa, já estou aqui. Qual é a ordem? Entende? Nós estamos chegando a tempos em nossa vida, queridos, como Lucinha pregou aqui, que nós não temos tempo para errar mais. Amém? Nós temos que ser hábeis. Hábil, tá certo isso? Isso, hábeis, ágeis, agilizados. Amém? Para ouvir uma instrução e obedecê-la rapidamente. Porque vai se tornar questão de vida ou morte. Você está dirigindo e Deus fala, entra à direita. Para quê, Senhor? Mas por quê, Senhor? Até você perguntar para quê e por quê, já foi. Está lá na hashtag partiu glória. Subiu perguntando por quê e para quê. Você entende? Nós estamos chegando a momentos na nossa vida, amados, que a gente não vai ter tempo para debater, para racionalizar com Deus, para perguntar a Deus. É uma instrução, eu obedeço. Aleluia. Deus falou, não quero nem saber por quê ou para quê. Vamos fazer o que Deus mandou. Amém? Desenvolvendo sensibilidade em tempos de transição. Porque deixa eu te dizer, 2020 e 2021 é um tempo de transição. Aleluia! Você pode não reconhecer isso, mas estamos vivendo um tempo de transição em vários aspectos. E você precisa ser hábil, rápido, em obedecer às inclinações do Espírito. De tal forma que quando você está na estrada, na BR ou na rua, e Deus manda entrar à direita, entre à direita. Aleluia. Pergunta depois. Porque quando ele então tem uma visão. Versículo 9, ele diz, então vi. E eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Aleluia. Capítulo 3, agora versículo 2. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi e era na minha boca doce como mel. Oh, aleluia! O que é que o profeta aqui experimenta, querido? Nós sabemos que lá em Salmos, no capítulo 119, versículo 3, diz que as palavras de Deus, as palavras do Senhor, são doce ao paladar. São mais doce que o mel na nossa boca. Então, quando aqui Ezequiel, ele está experimentando e comendo desse rolo, e ele diz que ele era doce como mel, ele estava experimentando a própria palavra de Deus vindo sobre ele. Agora olha a instrução de Deus, ele diz, ei, pega este rolo, come ele e enche as suas entranhas. Deixa eu te falar, queridos, nós estamos vivendo tempos onde nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Encha as tuas entranhas da palavra. Encha o teu coração e o teu espírito da palavra de Deus, porque ela é doce como mel. Aleluia! A palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus vai te livrar do perigo, vai te dar instruções que você vai precisar, amém? Você vai saber o que fazer no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. A palavra de Deus, querido, precisa, esse rolo precisa estar nas tuas entranhas. Aleluia, tempo de meninice, tempo de não entender a palavra e não quer ou ter conhecimento da palavra estão se acabando. Você precisa se encher da palavra, do conhecimento da palavra, e é por isso que existe um instrumento maravilhoso chamado Centro de Treinamento Bíblico Rema, e se alguns de vocês já fizeram e faz tempo, é preciso fazer de novo. Aleluia! A palavra de Deus tem que estar na tua entranha de tal forma que quando a pressão vier, querido, não vai ser um palavrão que vai sair da tua boca, mas um versículo dizendo assim, está escrito.
Jesus estava sob pressão, lá, não é? No deserto sendo tentado, mas quando o diabo arrocha ele na pressão e na tentação, Jesus disse: está escrito, está escrito. Aleluia! Quando a pressão vier, queridos, a gente vai saber o que vai sair de dentro de você. Aquilo que você coloca para dentro é o que vai sair quando a pressão chegar. É como um chá, um sachê de chá. Você está lá, ele está guardadinho, embrulhado. Você não sabe que conteúdo tem lá dentro. Mas quando você coloca água quente, amém? Daqui a pouco aquela água começa a ficar escura, aquele aroma começa a subir, e você começa então a detectar que tipo de chá, que tipo de conteúdo está ali dentro. Deixa eu te dizer, a pressão que a vida e que o diabo traz para a tua vida tem que exalar um bom perfume em você, querido. O bom perfume de Cristo tem que estar exalando da tua vida. E para isso acontecer, você tem que fazer como o profeta fez. Encher o ventre do rolo. Aleluia. Encher as suas entranhas do rolo, que é a palavra de Deus. Você está comigo? Aleluia. Abra a tua Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Eu acho tão interessante, porque Deus, ele fala com o profeta Jeremias, e ele diz assim: olha, levanta e desce. Amém? Levanta e desce. Ou seja, uma ação que é do profeta fazer, querido. Já pensou se Deus fala para o profeta: levanta e desce? Ele fala: o que é isso? Está cedo demais. Vou dormir mais um pouquinho. Não, porque eu não estou afim. Descer a casa do oleiro é longe. Menina, é lá, olha, virando lá depois do Maracanã. Eu nem sei se é longe, né? Não, casa do oleiro é muito longe. Amém? Mas olha o que Deus diz a ele. A palavra do Senhor vem sobre Jeremias e diz: levanta e desce a casa do oleiro, e lá falarei contigo. Lá na casa do oleiro é que eu vou falar. Sabe que tem instruções que Deus quer passar para você, mas você não está no lugar certo para receber dessas instruções? Você não está na disposição correta que Deus tem e quer para a tua vida, para você receber das instruções? Agora, Deus é poderoso, querido, para falar com você deitado, dormindo no sonho? É, mas vai haver instruções da parte de Deus que demanda de você uma ação, demanda de você uma obediência. Aleluia! Eu não sei exatamente, mas a Bíblia diz que ele se levantou e ele foi à casa do oleiro, como instruído, e lá o Senhor falou com ele. Ele começou a ver o oleiro fazendo lá a sua obra, e você conhece esse versículo, a gente não vai entrar nisso. Amém? Mas veja que houve uma ação da parte do profeta em se levantar e descer para o lugar onde Deus havia dado. Amém? O fato de você se levantar e descer só metade do caminho não é obediência. Muitas vezes Deus fala: levanta e desce, vai. E você levanta, desce até a beirada do caminho e fica lá: mas Deus disse. Mas cadê que Deus não apareceu? Eu obedeci. Está obedecendo até o fim? Amém, queridos? Porque metade obediência é rebelião. Se você só obedece parte da instrução de Deus, você não pode desfrutar da bênção, da promessa que Deus tem para a sua vida. Você tem que ser sensível para seguir as instruções até o fim. Aleluia! E sabe, amados, eu estou nessa jornada há um bom tempo. Humildemente eu posso falar, um bom tempo. E eu nunca vi Deus ser negador ou dever a alguém, querido. Eu nunca tive uma instrução da parte de Deus que foi para minha perda, que foi para meu prejuízo. Querido, Deus não tem prejuízo para te dar, querido. Quando Ele vai trazer, quando Ele quer trazer uma instrução para a tua vida, meu amado, é para te abençoar. Aleluia!
quando Deus fala para você, dê tanto de oferta, uma oferta expressiva que até arrepia a tua coluna. E se você não teve uma experiência dessa, eu vou orar para você ter hoje à noite. De você ouvir um valor que Deus está falando para você, daí fala, eita, misericórdia. Não é que Deus não está tentando tirar de você, querido. Quando Ele dá instruções assim, Ele está tentando trazer para você. Mas para Ele fazer isso, tem que ter uma porta aberta, uma obediência da sua parte, uma instrução em que você coopera com o Espírito Santo. Ele quer fazer multiplicar mais na tua vida. Então Deus, Ele nunca vai te dar uma instrução para trazer perda, prejuízo, enfermidade, doença, morte para a tua vida. É sempre para te abençoar, querido. Aleluia! E quando eu e você correspondemos a essa inclinação, a essa direção da parte de Deus, desenvolvendo sensibilidade para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, pessoas são abençoadas. E nós também, no meio do processo, amém? Nós acabamos sendo os mais privilegiados e abençoados pela nossa obediência. Aleluia! Abra sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 26. Atos, capítulo 26, eu queria chamar os músicos aqui em cima. Por favor, quando você subir, comece dedilhando, tocando alguma coisa bem suave. Aleluia! Teclado, violão. Atos capítulo 26, versículo 12, você está lá? Atos 26, 12. Diz assim, sobre o que indo então a Damasco, isso é Paulo, o apóstolo Paulo, diante do rei Agripa. Ele está explicando a respeito da vida dele, de como ele se converteu, porque que ele está ali agora sendo julgado, amém? Aí no versículo 12, ele diz, sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principados dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha o versículo 16, ele diz, mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés. Uma ação. Deus encontra, o próprio Jesus com o encontro divino com Saulo, e a instrução da parte de Deus para Saulo é levanta e põe de pé. Amém? Paulo poderia falar, mas eu não consigo, eu estou aqui caído, a glória foi grande, eu nem sei quem é você. Amém? Ele diz, levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então Deus disse para ele, ei, eu sou Jesus, a quem você persegue, levanta e fica de pé, porque foi para isso que eu vim. Para te fazer ministro e testemunha, não só daquilo que você já está vivendo, mas daquilo ainda que eu vou te revelar. Aleluia. Sabe, queridos, muitas vezes existe da nossa parte, ou da parte de Deus, uma exigência da nossa parte, uma ação, para que Ele então coloque em nós níveis maiores de revelação. Eu creio que Deus quer revelar coisas que vão além dos seus anos de sabedoria. Deus quer te revelar coisas que vão além da sua experiência natural. Deus quer te revelar coisas além do seu intelecto, da
do seu raciocínio humano, mas existe algo que você precisa fazer. Aleluia. Se levantar e estar de pé. Aleluia. Para você ouvir e receber revelação daquilo que está acontecendo com a tua vida e daquelas coisas que Deus ainda vai te revelar. Existem níveis em Deus, amados, que nós não chegamos ainda, mas para nós chegarmos lá, precisa ter uma ação da nossa parte, uma disposição de se colocar de pé, de obedecer às instruções da parte de Deus, de sermos ágeis naquilo que o Senhor instrui. Aleluia. Então ele diz: olha, coloca-te de pé, porque foi para isso que eu vim. Eu apareci aqui para fazer exatamente isso, para te colocar por ministro e testemunha. Saulo, você ainda não sabe de todo o plano que eu tenho para você. Mas no momento que você se levantar, no momento que você se colocar de pé, eu vou revelar coisas que tem a ver com o teu destino. Eu vou revelar coisas que tem a ver com o teu chamado. Eu vou revelar coisas que a tua mente ainda não entende. Oh, aleluia! Você está pronto, querido, para receber revelação da parte de Deus, que vai além do seu intelecto humano. Deus compartilhando e trazendo sabedoria para a tua vida, só pelo fato de você se dispor a Ele. Se dispor a Ele, amém? Só pelo simples fato de você dizer: sabe uma coisa? Essa presença aqui nesse momento, nesse dia, eu vou desfrutar disso. Eu vou entrar nisso. Eu não vou ficar à beira da praia como uma criança que tem medo das águas profundas. Eu vou mergulhar nessas águas. E eu vou descobrir o plano de Deus para a minha vida. Aquilo que Deus determinou para a minha vida. Aleluia. Então Paulo recebe da parte de Deus essas palavras. E aí no versículo 17, ele diz: livrando-te deste povo e dos gentios. Deixa eu ler o 16 completo. Ele diz: mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci para isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Olha o versículo 19. Paulo falando, ele: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então quando Jesus disse: levanta-te e põe-te de pé, Paulo se levantou e ficou de pé. Aleluia. Paulo se levantando e ficando de pé, Paulo estava dizendo: ei, essas revelações que eu não sei, essas revelações que eu não tenho, esse plano que eu não sei nem qual é, isso que você diz que eu nem entendo o que é, eu estou disposto e estou aberto para que faça em mim a tua vontade. Ei, o Senhor quer me fazer um ministro? O Senhor quer me colocar como testemunha? Ei, eu estou aqui. Amém, amados? Ele disse: eu não fui desobediente à visão celestial. E aí pula para mim para o versículo 22. Versículo 22 ele diz: mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Amém? Então Paulo, ele diz: não fui desobediente à visão, eu alcancei o socorro de Deus e até hoje eu permaneço fazendo aquilo que ele disse que faria comigo. Até hoje, daquela experiência que eu tive no caminho para Damasco, eu permaneço naquilo que Deus me instruiu fazendo, testemunhando a respeito do evangelho para os povos, para os gentios, como se vê hoje. Ele diz: amém. O que é isso, amados? É fidelidade naquilo que Deus colocou na tua vida, querido. E não se desconectar e não sair daquilo que Deus confiou a você. Amém?
Deus, Ele quer te fazer um ministro, uma testemunha das coisas que você tem visto. Mas Ele quer te fazer testemunha e um ministro daquelas coisas que Ele ainda tem para fazer na tua vida. E você só vai descobrir isso permanecendo com Ele. Você só vai descobrir a grandeza do plano e do propósito de Deus para a tua vida, para você ser testemunha dessas coisas, se permanecer conectado com Ele, desenvolvendo essa sensibilidade, desenvolvendo sensibilidade em tempos de transição. Aleluia. E para encerrar, abra em Efésios no capítulo 5. Estamos encerrando. Efésios capítulo 5. Diga comigo, eu vou desenvolver sensibilidade neste tempo de transição. Aleluia. Efésios no capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Alguém aqui tem alguma dúvida que estamos vivendo em dias maus? Se você tem alguma dúvida, a gente depois faz aí a gente faz um levantamento para você entender. Estamos vivendo em dias trabalhosos, dias difíceis, como a Bíblia diz que estamos vivendo. Amém, gente? Então ele diz, olha, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele diz, não seja nécio, não seja ou não ande como tolo, seja sábio. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa palavra remir o tempo aqui é aproveitar bem o tempo. Amém? Aproveitar bem o tempo, querido. Isso é uma coisa que a gente teve em 2020, foi tempo. O que você fez com o seu tempo? Se enchendo de incredulidade, de pânico, de medo? Ou você se encheu da palavra? Ou você se encheu de conhecimento para avançar em algumas áreas da sua vida? Remindo bem o tempo, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveite bem o tempo, querido. Quando você tirar, o seu tempo para orar, faça com excelência. Aproveite bem o tempo, porque os dias são maus. Aleluia. Então ele continua dizendo, versículo 18: e não vos embriagais com vinho, em que há... Deixa eu ler o 17 que eu pulei. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É tempo de se encher do Espírito, querido. É tempo de você encher as suas entranhas com o rolo que é doce como mel, que é a palavra de Deus. Mas também é tempo de você se encher do Espírito, porque os dias são maus. Você precisa remir bem o tempo, aproveitar bem o tempo. Então, como diz o pastor João Roberto lá da sede, ele diz, olha, já que você veio, faça o melhor, dê o seu melhor. Já que você veio, participe desse momento, querido. Aleluia. Então eu preciso que você fique de pé nesse momento. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Eu quero que você comece a sondar o seu coração de instruções, inclinações, que Deus, Ele tem conduzido você, direcionado você, e por causa da agitação do momento, por causa da agitação dos dias, você deixou algumas dessas inclinações e direções de Deus de lado, não sendo sensível a Ele. E como eu estou te dizendo, estamos vivendo tempos de transição, e a sua obediência ao Senhor pode custar a tua vida.
a sua obediência ao Senhor ou desobediência a Ele pode custar a sua vida, querido. Amém? E Deus, Ele tem proporcionado aumento para você, crescimento, conhecimento para você. Para que essas ferramentas? Para você não errar. Amém? Existe uma direção da parte de Deus dentro de você. O Espírito Santo está aí, te conduzindo. O Espírito Santo te falando, não faça assim, não diga assim, não vá a tal lugar, não ligue para fulano, não ligue para fulana. Aleluia. Ele está nos direcionando a todo tempo. Amém? E nessa noite eu ouço o Senhor dizendo para nós, todos nós aqui: levanta-te, põe-te sobre o teu pé. Ou seja, se prepare, porque eu quero te colocar como ministro, como uma testemunha, não só das coisas que eu já comecei a fazer, mas eu quero te usar como testemunha de coisas gloriosas e grandiosas que ainda vão acontecer na tua vida. Aleluia. Existe um caminho em Deus para você trilhar, querido. Existe um caminho em Deus para você seguir. Amém? E esse caminho, como é que eu consigo chegar até ele? Pelo Espírito. É pelo Espírito. Porque nós não nos movemos e não vivemos segundo as exigências da lei e da carne, mas nós vivemos e nos movemos nos caminhos do Espírito. Aleluia. Eu me movo nos caminhos do Espírito. Aleluia. Todos os dias, confesse isso. Eu me movo nos caminhos do Espírito. Eu sei o que o Espírito Santo quer que eu faça. Eu ouço a sua voz. Eu sou atenta à voz dele. Eu inclino os meus ouvidos à voz do Senhor. Eu tenho sensibilidade para entender a vontade de Deus e a inclinação dele na minha vida. Aleluia. Eu sou especialista nas coisas do Espírito. Amém. Você é a igreja do Senhor. Deus te fez especialista nas coisas do Espírito. Oh, aleluia. Você pode levantar suas mãos para o alto. Se ofereça a Ele nesse momento. É a sua oferta de consagração a Ele. Dizendo: Pai, ei, eu estou aqui, eis-me aqui. Eu sei que já errei, já tomei caminhos diferentes, já passei por situações que eu não ouvi a tua voz, por isso eu passei por essas situações, mas eu estou aqui nesse momento me arrependendo. Eu não quero mais errar, não tenho mais tempo para errar. Eu preciso acertar, eu preciso ser preciso nas tuas direções. E o teu Espírito Santo me ajuda nessas direções. Brava não chequetelebraça. Comece a fluir em outras línguas. Se ofereça a Deus como um vaso rendido a Ele. Porque Ele quer te guiar em toda a verdade. Oh, aleluia. O Espírito Santo quer te ensinar a você. Quer ensinar a você todas as coisas. Ele é um especialista em conhecimento. Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo. Oh, e é esse mesmo Espírito que habita em nós. É Ele que nos guia, é Ele que nos inclina, é Ele que traz desejos em nosso coração para fazer a vontade de Deus, para abençoar o próximo, para abençoar o nosso irmão. É Ele que nos inspira para fazermos o bem ao próximo. É Ele que nos inspira para comprar um presente para alguém. É Ele que nos inspira para trazer o suprimento para alguém que está necessitado. Oh, aleluia. Seja sensível nesse momento, porque o Senhor pode te direcionar nesse dia e dizer: ei, dê o valor da passagem de ônibus para tal pessoa. Pode ser que Deus faça isso nesse dia. Amém? E quando Ele inclinar você, que Ele não fica olhando a roupa da pessoa, se ela está bem vestida, se ela não está bem vestida,
se ela está precisando, se ela aparentemente não está precisando, a sua obediência, querido, abre portas para ouvir mais de Deus, ouvir coisas maiores. Você não dá porque alguém precisa, você dá por obediência. Oh, aleluia! E quando você se inclina a essas pequenas instruções da parte de Deus, maiores instruções começarão a chegar na tua vida. Oh, haha, bravanin sheketelebracasata. Oh, nos oferecemos como corpo sacerdotal que é a igreja, Pai. Nos oferecemos para sermos inspirados, sensíveis às inclinações do Teu Espírito, para fazermos e nos movermos, não segundo a nossa carne, não segundo a força do nosso braço, mas para nos movermos pela inclinação do Teu Espírito. Ah, bravenin sheketelebraca sandelevraça. Arobrashi delevra mandorobra sandeleverekeshita labrasata. Ramanase perevriche que telebrocosu telebracasata labrashi delevrasa. Algumas pessoas estão recebendo algumas ideias. E você está debatendo, mas Senhor, será que é da minha cabeça ou será que é o Teu Espírito? Aleluia, seja ousado com as ideias que cheguem ao teu coração. São inclinações da parte de Deus para te fazer prosperar, para abençoar o teu próximo, para romper coisas na tua vida e na vida de outras pessoas. Mandra varashi telebracasata. Ha ha ha. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Se ofereça ao Senhor nessa noite, querido. Oh, nós nos oferecemos ao Senhor. Nós oferecemos os nossos membros, o nosso corpo, como membros para a Tua justiça. As nossas mãos são Tuas, Senhor. Os nossos braços são Teus, a nossa boca é Tua. O nosso cérebro, o nosso entendimento, a nossa mente é Tua, para o Senhor pensar através de nós. Pensamentos do alto, pensamentos de Deus, pensando através de nós. Os nossos pés são Teus. Ei, os nossos pés são Teus. Iremos onde o Senhor nos mandar. Oh, iremos onde o Senhor nos mandar. Somos a Tua voz neste lugar. Somos a Tua voz nessa terra, Senhor. Ecoaremos a Tua voz aos quatro cantos deste estado. Ecoaremos a Tua voz aos quatro cantos desta cidade. Oh, o nosso abraço é Teu. Haha. Mandará chequete lebramba na sequete labraçada. Oh, brava chiquete lebramba da sequeta labraçata labrachara abraça. Eu ouço o Senhor dizendo para alguns: levanta-te, 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 põe-te de pé, põe-te de pé. Não é só algo físico, mas é algo do seu coração. Uma disposição não só física, mas espiritual, de se inclinar para o Senhor nessa noite, de se inclinar para ouvir a sua voz nessa noite. Brananimere sheketelebraça. Abra farreque sheketelebrosco cotolobrama massatara. Muitos aqui são chamados para nações. Nações. Deus tem falado com você sobre nações, missões no seu coração. E o primeiro passo que você dá é obedecendo a Ele nas pequenas coisas. Na passagem de ônibus. Aleluia, naquela oferta de pequena expressão mesmo. Mas são inclinações para serem obedecidas. Inclinações para serem
serem obedecidas. Sabe, amados, num momento como este, onde o Espírito Santo está fluindo, falando ao corações, falando coisas diferentes para a vida de pessoas. Muitas vezes uma direção que vem para a tua vida não é, muitas vezes nem é para você, mas é para libertar o outro. Aleluia. Uma vez eu estava no culto, o Senhor disse: corre. Aleluia. Eu comecei a correr. E eu pensando, isso aqui é para mim. Deus disse: não, você está correndo para romper coisas na vida do teu irmão que está do seu lado. As inclinações que você segue, querido, é para quebrar coisas na vida de pessoas. É para abençoar pessoas. Aleluia, aleluia, aleluia. Direcionamentos, inclinações chegando. Não seja tímido em obedecer às pequenas inclinações da parte de Deus. Lembra, você é um ministro do Espírito. Você é um ministro do Espírito. Um ministro do Espírito. O homem natural, o homem com a mente lógica, ele não pode compreender as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Oh, aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, por vasos rendidos. Vasos rendidos. Oh, por rompimentos acontecendo nos corações dos teus filhos. Pelo sim, o sim do teu povo. O sim do teu povo. O sim do teu povo. Pessoas aqui dizendo: Senhor, envia-me a mim, eu irei. Se ninguém mais quer ir, eu vou. Se ninguém mais se levantar, sou eu mesmo. Se ninguém mais ficar de pé para te ouvir, eu serei essa pessoa. Eu serei essa pessoa. Oh, comece a fluir em outras línguas. Eu percebo que o Espírito Santo tem algo para fazer nessa noite. Tem algo para Ele fazer nessa noite. Preferisce che te le brassa ta la brassa. Oh, brava delivrisce che ne Estás aqui, movendo entre nós. Adora-te, adora-te. Estás aqui, agindo com poder. Adora-te, adora-te. Abre portas, opera milagres ao todo o caminho, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Abre portas, opera milagres ao todo o caminho, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Adora-te, adora-te. Estás aqui, curando corações. Adora-te, adora-te. Estás aqui, mudando histórias. Adora-te.
portas, opera milagres ao todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Abre portas, opera milagres ao todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Mesmo quando não vejo, você está. Mesmo quando não sinto, você está trabalhando. Você está trabalhando. Mesmo quando não vejo, você está. Mesmo quando não sinto, você está trabalhando. Você está trabalhando. Mesmo quando não vejo, você está. Mesmo quando não sinto, você está trabalhando. Você está. Mesmo quando não vejo, você está. Mesmo quando não sinto, você está trabalhando. Necessidade, ou seja, o Deus, segundo a revelação de Paulo, iria agora se manifestar sobre eles por causa da associação deles. Aleluia. Por causa da sua associação, existe uma porção da unção profética que opera sobre Lucinha, que de vez em quando você toca nela, ensinando, pregando, ministrando. Mas eu ouço o Senhor dizendo que está havendo uma transição. Aleluia, uma transição. Que uma porção maior do Espírito de profecia que opera sobre Lucinha vai passar a operar sobre você também. Aleluia. Porque você é participante da graça que opera sobre a vida dela. Aleluia. Aleluia. A unção, a sabedoria que opera sobre a vida dela, eu sei que já opera em você em certa medida, mas o Senhor está falando para você, vai começar a aumentar. Aleluia. É um desejo do seu coração de andar nas revelações que ela anda, de andar no espírito em que ela anda. Aleluia. E Deus está te concedendo isso nessa noite. Aleluia. E da mesma forma, o espírito que opera na vida do pastor Cícero,
Aleluia. Espírito de conselho. Aleluia. A unção pastoral. Até mesmo uma unção profética. Operando, envolvendo. E vai ser algo mais ou menos assim. Unção apostólica. Unção profética. Unção apostólica. Unção profética. Unção apostólica. Unção profética. Aleluia. Um respaldando o outro. Um ajudando o outro. Porque não é obra de um só homem. Não é obra de uma só mulher. Juntos. 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 Esse é quem tu és. Aleluia. Haverá expansão. Haverá expansão. Haverá expansão. E de uma obra sairá outra obra. De uma obra sairá outra obra. E outra obra. E outra obra. E outra obra. Oh, aleluia. 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 Pastor Marcelo, a esposa. Aleluia. Eita Jesus. Ano de transição. Ano de transição. Eu ouço o Senhor dizendo: tem sido difícil. Você tem que se esforçar em algumas coisas. Alguns desafios grandes se levantaram. Mas se prepare, transição está chegando. Aleluia. Unção, graça e sabedoria. Fluindo como nunca antes. Oh, entre nesse mover. Não tenha medo dele. Oh, não tenha medo desse mover. E não tenha medo do desconhecido. Não tenha medo. Não tenha medo, porque eu vou te guiar em todo o processo do caminho, e será leve e fácil. Leve e fácil. Leve e fácil. Leve e fácil. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se você é pastor auxiliar, se você é pastor de alguma congregação, dê um passo à frente. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Existe um espírito, uma porção do Espírito Santo disponível para você nessa noite. Uma porção do conselho, do Espírito de conselho, do Espírito de sabedoria. A porção que flui, a sabedoria que flui desta liderança fluindo para a tua vida. Aleluia, receba isso nessa noite. Eu nem sei se eu posso impor as mãos, nem sei se eu posso descer. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Um coração segundo o meu coração. Um coração segundo o meu coração. E você diz: mas Senhor, como? Senhor, mas olha isso, olha aquilo, olha isso, olha aquilo. Senhor, como é que vai ser? Deus diz: não se preocupe com aquilo que aconteceu. Não se preocupe. Oh, não se preocupe com aquilo que o diabo tentou manchar. Não se preocupe com aquilo que o diabo tentou construir. Foi derrubado. Foi derrubado. Foi derrubado. E a graça, e a unção, e a capacitação virá. Receba. 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 Oh, receba. Receba.
dizendo: homem de intimidade, homem de busca, homem de integridade, homem de caráter. São qualidades que muitas vezes é difícil de achar. Mas o Senhor está dizendo: eu te achei e eu te segurei, e da minha mão você não pode sair. Da minha mão você não pode sair. Porque eu te capacito. Capacitação, unção que despedaça o jugo, unção que te conduz em triunfo e em vitória. Essa unção, te queimando, te queimando. Aleluia, levante a sua mão para o alto, eu já estou quase acabando. Oh, aleluia, Deus tem direção. Deus tem direção. Na verdade, Ele já direcionou alguns aqui a fazerem algumas coisas. Não tenha medo, diz o Senhor, de seguir inclinações pequenas, de fazer coisas inusitadas. É um tempo de transição. E a graça e o favor vão te respaldar, diz o Senhor. E você vai dizer: meu Deus, se eu soubesse que a minha obediência a esse detalhe tão pequeno traria tantas bênçãos e tanta transformação, eu teria feito antes. Eu teria obedecido mais rápido. Aleluia. 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 Alguns de vocês precisam obedecer algumas inclinações hoje, antes de sair daqui de dentro. Obrigado, Pai. Obrigado, porque o Senhor nos guia em toda a verdade. O Senhor nos conduz em triunfo em todas as coisas, Pai. Todas elas, todas elas. Oh, nós te rendemos, te apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável. Nosso culto racional é teu, Pai. Nos entregamos como vasos de honra para sermos usados por ti. E este ano será o melhor ano das nossas vidas. Este ano será o melhor ano das nossas vidas. Este ano será o ano dos rompimentos, anos de milagres, avivamentos, expansão, ano do crescimento e do aumento.